Sejam bem-vindos ao Podpax. Vem chegando, você que está aqui pela primeira vez, se inscreve nesse canal, deixa seu like, coloca aqui no comentário de onde você está falando, dá uma moral, por favor, ajuda a gente. Estamos aí com a ajuda de uma galera fazendo essa bagaça acontecer. Por falar essa galera que está ajudando a Proert, que é a empresa de facilities para sua empresa, tudo que você precisa para sua empresa. E você que está aqui na região do ABC, temos os postos ProSal, que também tem abastecido e nos dado esse gás para fazer esse podcast acontecer também, tá vendo? Olha só como eu falo bem, tá vendo? Eu sou o Daniel Pax, se você não me segue no Instagram, o Daniel Pax. Na edição, meu amigo Jeff, um abraço, o William aqui na técnica me ajudando, e hoje eu estou aqui com um amigo que é um estudioso, que é um palestrante, que, por que não, está quase virando um milionário, porque ele não para de dar palestras caríssimas. Ele que fala sobre adolescentes, ele fala sobre várias coisas da vida. Meu amigo William Borghetti. Gostei da apresentação. Tá O vendo? Leandro Carnal brasileiro. Praticamente. Leandro Carnal de Topete. É, de topete. E aí, Leandro mano? Carnal inverso. Como que você tá? Eu tô muito bem. Você está num nível de fazer palestras, para eu entender o nível que você tá. Capa da Forbes ainda não. Ainda não. É que pra Forbes... Pix de 2 conto para um amigo que tá recomeçando um podcast, já pode acontecer ou ainda não? Pra dar aquela força. Só pra, vai lá, continua fazendo. Foda da Forbes é que tem que ter família, tem que ter um esquema, né? Aí é Forbes. É. Mas não tem, né, cara? Ninguém conhece a família, então assim, o berço é ruim, né, cara? Não é versão bonito pra ir pra Forbes, né? Essa falta de pedigree. Digamos que a gente é um caramelo que consegue ir num pet shop. É isso, ganhou um stracinho na testa no banho tosa. Como que você tá, mano? Mas é um caramelo ainda assim, né? Beleza, mano, levando. Mandar um salve pro Bento e pro Yuri, né? Eles terminaram o relacionamento, mas eles geraram o nosso relacionamento. Exatamente, tá vendo? Deixar o Bento que anda falando uns absurdos de todo Chapado mundo. crítico, eu gosto bom. muito dele, velho. Ô, Bento, não fica falando do Pax, pô. Não, ele nem fica falando. Ele fala da galera que eu ando perto. Mas o Bento é sangue bom. O Chapado Crítico é muito bom, né? É bom demais. Ele achou... é maluco, não é mesmo? Mano, ele achou um negócio. E ele que nos aproximou aí, então, né? Verdade. Salve pros caras lá. E aí, como que tá? Como que estão as palestras? Como que estão as descobertas? Cara, Conte tudo. o mercado aí, a verdade é que assim, né, mano, o adolescente ele tumultua o rolê, né? Então eu sempre gosto, às vezes eu vou num programa, por exemplo, eu vou lá na Jovem Pan falar, e aí uma galera mais à esquerda lá fala, porque na Jovem Pan, aí eu vou num canal mais esquerdo, os caras de direita, eu falo, gente, é o seguinte, o adolescente ele tumultua os caras da direita, da esquerda, rico, pobre, não tem boi, velho. Uma das poucas coisas que unem Exatamente. dois lados, o ódio ao adolescente. Porque a gente fala muito que para você conseguir unir rivais é você descolar um mal maior, né? Isso! É igual, tipo assim, Grêmio e Inter. Os cara se odeiam, mas se você fala assim, o futebol gaúcho é ruim. Sim, se unem isso, contra, né? isso. Então tem que ser sempre o inimigo, o mal maior. Então eu falo assim, quem me levar... Eu tive no Fala Que Eu Discuto, da Igreja Universal, foi no programa lá, o bispo me convidou, eu falei, tô dentro. É nóis, vamos falar de adolescente, porque a mensagem precisa chegar, porque, de novo, não tem uma área que o adolescente, assim, esse público aqui, o adolescente é de boa. Não, esse tumultua, esse causa, igual a gente causou, e igual a geração anterior. Então, assim, felizmente tem muita demanda. E esse ano, especificamente, Pax, ele tem sido um ano importante para isso, porque, assim, o ano começou... As coisas acontecem com tanta... Parece que isso aqui faz 10 anos, né? Mas a proibição de celulares na escola foi esse ano. Caraca. Né? Parece que é um negócio tão antigo, de tanta coisa que acontece, né? Mas abriu o ano com a proibição de celular nas escolas. Eu ia, né, nos canais de TV, vai não sei o quê. Fui no Super Pop com a Luciana Gimenez lá, né, cara? O pessoal, pô, mas lá é mais de programa de fofoca. Tá? Eu falei, cara, lá é porque as pessoas que assistem... Você vai em qualquer lugar que se chame, ó. Você tá aqui. Chamou eu tô dentro, né?
E foi muito legal lá, cara. Puta, Giménez é espetacular, assim, foi uma experiência muito legal, né, porque a gente viu um negócio muito da televisão, muito longe, né, foi muito legal. Então começou com a proibição do celular, depois teve a parada dos desafios, lembra que a menina morreu com inalou um Sim, desodorante, sim. que teve aqueles desafios na internet, depois as paradas do Discord lá, que começou a cair Sim. na parada, depois teve a série Adolescência na Netflix, tudo isso aconteceu esse ano, viu, cara. Caramba, Esse verdade. ano. A série Adolescência na Netflix, que foi a série mais vista da história da Netflix, Sim. de todas as. E é muito boa a série. O que que você Tá achou? bom, Você tá maravilhosa, louco, velho. maravilhosa. Tudo, tecnicamente, aquele plano sequência É, muito animal. bem. E você vê um negócio interessante, Pax? Ali é uma realidade cultural da Inglaterra. É uma parada inglesa, é outro rolê, mas você olha o comportamento, é igualzinho. O É, adolescente brasileiro de periferia, o adolescente brasileiro playboy. Cara, o rolê é esse. sim. E depois teve a parada do Felca, que também tomou uma Sim. proporção gigante. Tudo isso falando de adolescente. Então foi um ano especificamente forte de Pra esse imprensa, tema, né. de podcast, de fazer. Cara, esse aqui deve ser, acho que o podcast 60 que eu tô fazendo Uhum. esse ano. Sextuagésimo, não sei como é que fala isso, né. Então, enfim, tá tendo muita demanda, muita coisa, muito tá girando com muita força, né, então. E a sua convivência com adolescentes? Cara, eu tenho uma enteada que fez 16 anos segunda-feira agora. Aham. Bom, não sei quando vai pro ar, né, mas fez Sim. dia 3 de novembro, ela fez, 16 anos. Minha convivência é espetacular, cara, Aham. espetacular, com alunos, com a minha enteada, com filhos dos meus primos, dos meus amigos que são adolescentes, pra mim é uma relação maravilhosa. Porque, de alguma forma, eu consigo enxergar no adolescente as coisas positivas que tem. Eu sempre digo uma parada, se você pega as grandes invenções da humanidade, a imensa maioria é feita por pessoas com menos de 25 anos. Porque quando eu chego pra você assim: "Ah, vamos revolucionar, vamos fazer um negócio muito louco que ninguém pensa", eu falo: "Não, mano, Uhum. boleto pra pagar, porra de revolução, Hum. passou a hora já. Uhum. Agora o que que a gente quer? Arrumar um negocinho, encostar, um patrocínio, pá, de boinha, faz uma palestra, notinha, Paga as chega contas de e tá tudo certo. revolução", tá ligado? Quero mudar o mundo não. Exato. Então, assim, passou o momento. Um dia a gente quis botar pra torar e tal. Então você pensa, porra, você fala assim, Santos Dumont, mano, o cara foi inventar lá o avião. Ô, ele botava o bagulho nas costas e pulava do barranco. É. A gente não faz mais isso. Cabecinha branca já, fala: "Pô, nada, mano". Ou então você vai fazer isso e fala: "Mano, onde é o hospital mais perto? Sim, Convênio cobre?". É um pensamento mais burocrático, porque sim, a gente ficou adulto, e tal. Então, existe uma beleza na impulsividade. Você pega a própria música, porra, os grandes músicos, as grandes histórias da música, Stones, Beatles, Led Zeppelin, né, falando da área do rock que eu acompanho sim. mais de perto, tudo cara jovem. O Ozzy morde o morcego, sabe essas paradas É, muito loucas? É cara jovem. Então há uma beleza nessa coisa da revolução, da criar um novo, de quebrar regra, de quebrar paradigma, de fazer história. Então quando você olha para um adolescente que está nessa pegada, um adolescente, uma menina, um menino que está no terceiro ano do médio, que está falando: "Ano que vem eu vou entrar na faculdade, e uhum, eu vou pensar uma parada muito louca, tal". E aí você fala: "Cara, é bonito isso, de ver que alguém ainda tá com esse fôlego", porque a gente não tá mais, né. Eu não sim. tô mais com esse negócio de falar: "Ah". Então quando você respeita isso do adolescente, ele se abre com você, ele Uhum. se conecta com você. Quando você entende que há uma cultura entre os adolescentes, os jovens, há um jeito de falar, há um jeito de se vestir, há um jeito, né, de se comportar. Então, quando você respeita, você se conecta. Que é igual quando você chega num rolê e você respeita aquele tipo de pessoa que tá ali. Então, não parece, mas o adolescente também é humano, né? Não Sim. parece. O comportamento é muito louco. Então a ideia então assim, a minha relação é muito boa sempre, cara, sempre, assim, eu procuro ouvir, procuro entender, procuro às vezes traduzir para os pais, né. Às vezes o pai fala: "Pô, meu filho, não sei o quê, não dá pra falar, tudo não sei o que lá", aí eu encosto e converso com o filho da hora, velho.
Sim. Só que assim, porra, eu quero tocar o instrumento e meu pai não quer deixar. A gente que é músico sabe que é vagabundo, vai ficar Sim, música, sim, sim. é coisa de ladrão, não sei o quê. Uma vez eu fui, eu não sei jogar bola, tá? Eu Hã. vou contar uma história aqui, deixando claro que tem aquela história, eu não joguei no Real Madrid porque meu joelho é ruim. Eu falo, eu tenho joelho ruim, mas nunca cheguei perto de nada. Sim, sim. Eu fiz teste para jogar futebol uma vez no clube da Cofap, né? A fábrica da Cofap, que tem aqui perto de casa, e Hã. eu fiz um teste de lateral direito. E eu sempre fui jinguelão, né, mano? Magrelo, eu corria muito. Tinha as pernas compridas, então o professor lá falou: mano, pega essa linha aqui, tá vendo aquela bandeirinha? Corre lá e tum, bola pra dentro. E como eu era muito grande, corria mais que os caras, passei no teste. Cheguei em casa, pai, passei no teste. Sou lateral direito da Cofap. Mas eu falei: isso futebol é coisa de vagabundo, vai estudar, jogar bola. Isso é Ixi. coisa de vagabundo. Cara direito não joga futebol. Hum. Músico, né? Então sempre teve essa ideia de uma outra geração, de uma outra visão. Então, quando a gente consegue traduzir para o adulto que às vezes o adolescente está querendo dizer, e ele fala: "Ah, tá, então eu vou abordar de outro jeito", e ele consegue gerar uma conexão dentro de casa, bingo, cumpri meu trabalho, tá ligado? Uhum. Então os 2 estão querendo a mesma coisa, só que não conseguem se comunicar. Uhum. Claro, o jeito que um jovem fala e o jeito que um adulto fala é diferente. Sim. Então é saber chegar no rolê e respeitar o jeito do aluno. Quando a gente chega numa sala de aula e fala assim: "Não, é porque vocês dessa geração, no meu tempo que era bom, eu que fazia, rá-rá-rá", quebrou, não tem conexão. Sim. Agora, pô, me conta aí como é que é. Que música que você ouve? O que que você faz? O que que você gosta? E aí a molecada começa a falar: "Pô, legal, tal". Uma vez eu estava no carro com a minha enteada, ela colocou no Spotify, eu não lembro quem foi, mas estava rolando, ela pôs o Baco Exu do Blues e começou a tocar Sim. várias músicas parecidas. E uma das músicas tinha um sampler do Pink Floyd, de Wish You Were Here. Aí eu falei: "Você sabia que essa música é do Pink Floyd?" Ela falou: "O que que é Pink Floyd?" "Não, Pink Floyd é uma banda dos anos 70, rock progressivo, maravilhosa, tal, coloca aí". Aí ela colocou no Spotify e ouviu o Wish You Were Here O original. original. Ela falou: "Pô, que legal, é a mesma música, que legal e tal". E ela começou a ouvir. Aí um dia eu cheguei em casa, ela estava ouvindo Suspicious Mind, do Elvis. Ai, que da hora. Aí eu falei: "Caramba, você tá ouvindo Elvis?" Ela falou: "É, o algoritmo tá me indicando, porque eu ouvi aquilo". Agora se eu chego nela e falo assim: "Porra, essas músicas não presta, né? O Isso. Pink Floyd que é bom, não". Pink Floyd. Ela já pega ranço do Pink Floyd, Claro, já claro, corta a conexão. claro. Enfim, é tratar com educação, com respeito, igual a gente tem que tratar qualquer pessoa e Pessoa. qualquer jeito de qualquer lugar que a gente chega. Sim. Mano, eu tenho aprendido muito, muito, muito com a minha filha. A minha filha tá com 14 anos, eu tenho aprendido cada vez mais com ela e eu acho que eu tô entendendo um lance de amor, que é não tô falando de forma romantizada, Uhum, estou uhum. falando de uma forma muito real, porque eu tenho um lugar com a minha filha de amor com ela, que eu tomo muito cuidado para entendê-la e respeitar as dores dela. E isso porque ela me ensina isso. Perfeito. Porque ela chega em mim e ela fala assim: "Pai, minha vida tá uma merda, porque minha sombra da minha maquiagem quebrou e é mais de R$ 15". E aí eu falo: "Quem dera Que o se o meu meu problema problema fosse fosse R$ 15". ah, Aí ela fala: "Então, mas não diminui o meu problema, é, porque pra mim o é, R$ 15 é um problema, você tem que deixar eu sofrer esse problema, porque hoje é o meu problema, o dia que for é. mais vai ser mais". Então ela me dá umas invertidas, porque ela é extremamente inteligente. Que é igual a gente falar, assim, o maior problema do mundo é o teu, né. É, Então o maior não, problema do mundo claro. é o que eu tô tendo que resolver. Você é louco, Porque você fala assim: "Pô, você sabia que uma criança na Palestina não tem água pra beber? E a gente aqui isso. jogando água fora?" Aí você fala: "Porra, me compadeço, tal, mas eu tô preocupado aqui em resolver o meu problema". A gente tem essa característica humana. Então Não, senão sim, eu o nunca vou ficar problema triste, sempre vai ter alguém pior que eu. sempre vai ter, exatamente. Então, é igual amigo rico, né, tipo, quantas vezes eu: "Caramba, mano, mó perrengue precisando de R$ 300", aí o amigo rico que poderia ajudar fala: "Meu, eu tô com uma dívida de 500.000". É, é. "Tá, mas 300 você tem, filho da puta, me ajuda". Então, tudo é referência, né, quanto que é muito, Isso, quanto que é pouco. exatamente, mas respeitar, porque
A minha filha, quando ela ainda era criança, ela ela estava brincando com um amiguinho dela, aí terminaram de brincar, eu fui, na porta do amiguinho dela, e ele foi entrar e eu percebi que o pai desse amiguinho falou: "Ó, vamos que sua mãe já tá dormindo", falou pro menino. Então eu percebi que não era pra gente entrar, eu tive Aham. essa leitura. Pô, se ele acabou de falar que a mãe já tá dormindo, chamou o menino pra dentro, deu tchau pra minha filha, isso significa que, ó, brincou, agora vamos embora. Eu falei: "Filha, vamos embora". E minha filha na hora ficou bem triste. E ela entrou no carro e ela ficou triste e tal, e eu, palestrinha como sempre fui, comecei o meu TED Talk dentro do carro e falei: "Meu, você brincou o dia inteiro. É. Vocês tomaram um picolé, vocês se divertiram à beça. No Agora você vai estragar um dia inteiro só porque você não subiu na casa do seu amiguinho meia-noite? Poxa!" Aí ela pegou e falou: "Pai, em primeiro lugar, eu não falei que o dia foi horrível. Eu estou triste agora porque eu não pude subir. Me deixa ser eu." E ela falou isso, uma criança de 7 anos, sei lá. Espetacular. Então, cara, eu aprendo tanto com a minha filha, e ela me dá, opiniões, ela me dá opiniões e às vezes ela não sabe falar, ela não sabe, Expressar. se expressar, ela não tem tato. Só que eu falo pra ela: "Pode falar sem freio", porque eu a amo tanto que eu vou entender o que ela disse, não como ela disse. Às vezes de um jeito torto, né, que não Isso! sabe se Pô, então às vezes ela vem e fala umas coisas pra mim que eu falo: "Caramba, mano, que ignorância, não precisa falar assim e tal". Ela: "Eu tô falando do jeito que eu tô pensando". Aí, é. caramba, minha cabeça não é essa, eu preciso respeitar e entender que a cabeça dela É, é dessa forma. Então, tipo, eu me separei e eu tô muito distante dos meus filhos. Eu queria estar muito mais perto, mas trabalhando da forma que eu trabalho, se eu tivesse um trabalho CLT, se eu trabalhasse de segunda a sexta-feira até às 6 horas da tarde, fosse para casa encontrá-los e tal, se eu tivesse uma casa maior, eu tô morando num estúdiozinho no centro da cidade, que ela não tem nem privacidade quando vai para lá, é difícil, ela dorme num sofazinho de 2 lugares comigo lá. Eh, então assim, a última vez que a gente no outro podcast que eu gravei com você, você estava se mudando pra lá. então Você tinha mostrou umas fotos, assim: "Ó, tô indo pra esse lugar aqui, pá". sim. Então, assim, essa distância, tem sido bem dolorosa pra tanto para ela quanto para mim, e eu vejo o tanto que ela sente, o tanto que ela tenta conversar comigo, o tanto que a gente tenta se comunicar, as dificuldades que a gente tem. Então, vira e mexe, eu tô tentando conversar e falar: "Filha, eu te amo demais. Me ajuda a te entender. Isso é muito Me bom. ajuda a te entender, eu quero te entender. Eu quero muito te entender, E velho." vamos dizer, cara, que o perfil da tua filha é o perfil de todos os adolescentes. Todos eles estão tentando se expressar, todos eles estão tentando Sim, sim, colocar, tal. sim. Qual que é a diferença? O pai que quer escutar e quer entender, fala assim: "Eu não entendo nada disso, mas eu quero te entender", é o que você tá fazendo, Eu quero de aprender. conectar, de Eu estar falei: "Eu jamais junto. quero ser o pai que não sabe É, mexer. e Não o sabe pai mexer no controle, dá aqui que eu é, faço". Não, vem aqui, me fala. exatamente. E aí eu falei pra ela assim, eu falo muito pra ela assim: "Will, eh, ela tem as crises dela de depressão e tudo mais. Eu tô pagando a terapia dela, ela tá fazendo terapia, e eu troco muita ideia com ela sobre as coisas e eu tô sempre tentando entender o que tá acontecendo na cabeça dela e às vezes ela vem com alguns problemas, eu agradeço ela, falo: "Obrigado por compartilhar, obrigado por confiar em mim, de contar esses problemas. Vamos tentar listar esses problemas e resolver um por um", porque é o seguinte, eu sei que são problemas importantes para você, mas são problemas que eu consigo minimamente te ajudar. Uhum. Então, se eu consigo te ajudar, pelo menos eu te alivio um pouco. Porque tem problemas que eu tenho e que eu não vejo problema um amigo, um parente ou alguém me ajudar com essa situação. Então eu posso te ajudar? E aí eu pontuei as coisas com ela. Então, tipo, perdi meu bilhete único, tá tudo dando errado na minha vida. Perdi meu bilhete único, perdi minha maquiagem, esqueci não sei o quê, tem um passeio na escola que eu quero fazer, tenho que comprar lanche para levar não sei o quê. Aí eu pego, faço a listinha para ela no WhatsApp e falo: vamos resolver um por um? Bilhete único, resolvido. Vamos no mercado comprar um negocinho, consegui. "Ai, pai, eu não quero te incomodar porque você vai gastar dinheiro, eu sei que você não tem dinheiro". "Sim, filho, eu não tenho dinheiro, mas é o seguinte, se eu tiver isso anotado em algum lugar,
quando entrar algum dinheiro, eu já vou separar uma parte, vou falar: "Vou fazer isso aqui". Uhum. Então, tipo, vamos junto, deixa eu entender os seus problemas como meus problemas, deixa eu tentar te ajudar com os seus problemas como se fossem meus. Então, ela eu fico muito feliz e muito orgulhoso quando ela tá passando por uma situação e ela me liga. Ela me liga pra conversar comigo, porque ela confia. Tem uma pergunta que eu faço muito, assim, ó. Seu filho teve um problema, ele corre pra você ou ele corre de você, Sim, né? sim, Então, o pai que tá reclamando assim: "Porra, tem um problema, vem pra mim", né? Cara, isso é um privilégio. sim, Da tua filha fazer uma coisa que ela julga errado e falar assim: "Cara, meu pai é um cara confiável de eu contar e ele me sim, ajudar". sim, Porque quando a gente vê, às vezes, umas atrocidades acontecendo, eu recebo muitos casos de adolescentes de todos os tipos, né. Então, por exemplo, tem adolescente que está sofrendo abuso, e a escola descobre, o professor, algum lugar que não é a família, e a pergunta é: "Mas por que que você não contou para seus pais?". "Não, meu pai souber de um negócio desse, ele me mata, ele briga ele comigo. briga, a minha mãe não vai aceitar". Eu peguei um caso esses dias, o Pax, que foi o seguinte: uma mulher me chamou, falou assim: "Ah, eu tô com um problema aqui". Ah, ela falou assim: "Eu vi uma conversa da minha filha e descobri que ela é homossexual". 16 anos, talvez, era uma adolescente já grande, assim, já Sim, perto da maioridade, né. Porque se é uma coisa, assim, de 11 anos, né, você fala assim, nem na hora de namorar tá ainda, né. Mas com 16, sim. não é inevitável, cara, você não, né. Aquela história, ela vai namorar, escondido de você ou você sabendo, então Uhum. é melhor orientar e tudo mais. E ela falou assim: "Ah, eu tô com um problema, minha filha é homossexual". Um problema. E aí eu falei pra ela: "Olha, isso não é um problema, isso é uma coisa que é uma questão dela, é ela que é uma orientação dela, né, Sim, e não foi ela que escolheu e tudo mais". Ela falou: "Ah, mas isso não é moda?". E aí tem um estudo bem interessante da psicologia, da neurociência, que fala assim, que é o biopsicossocial. A nossa formação como pessoa, sim. ela é bio, de biológica, psico, de psicológica, e social, de sociedade. Sim, Então vamos lá, se a gente tem um tripé biopsicossocial, o social, ela pode ter uma interferência. sim, Ela anda com meninas que são lésbicas. Então eu concordo com você, um tripé. sim, Agora tem o psico. Como que o cérebro dela entende essa relação homossexual? Não dá pra você fazer alguém que não é homossexual ser por causa do embalo. Então um já anulou o outro, isso. 1 a 1. Aí vamos para o biológico. Cara, aí eu falo, eu sempre dou esse exemplo. Você é heterossexual. Imagine que você morasse numa sociedade onde você tivesse que ter uma relação homossexual. O normal seria ser homossexual. Sim, Como você se sentiria tendo que conviver com uma pessoa do mesmo sexo? Pô, não gosto, tal, tipo assim, meu corpo rejeita. Pois é, o homossexual é a mesma coisa ao contrário. O sim, corpo dele rejeita o sexo oposto. sim, Então, assim, não é modinha, não é gracinha, não é nada. Tanto que todo homossexual é filho, né, de um casal de homem e mulher. Ou ele é heterossexual ou ele é bissexual. Então, assim, um casal homem e mulher teve que transar para ter o filho gay. Então, se fosse assim, não existiria gay. Todo mundo criado a na casa de pais continuação. héteros, não faz sentido. Então, falei para ela: "Isso não tem nada a ver". Quebramos a primeira ideia. Aí ela falou assim para mim: "Eu tenho medo não dela ser homossexual, mas eu tenho medo, assim, a minha preocupação é dela sofrer preconceito". Sim, Ela sofrer, agressões e abusos e alguma coisa assim. Aí eu falei pra ela assim: "É uma preocupação que você deve ter. Mas assim, ó, você me conhece?". Falei pra ela: "Se você me conhece?". "Ah, não, te sigo aqui no Instagram, mas não te conheço, tal". Aí eu falei: "Olha como são as coisas, né. Você tá abrindo o teu coração e contando pra mim coisas tão íntimas, como você nem sabe se sou eu, inclusive. Pode ser meu mídia, sim, né". sim, o IA. É uma IA conversando com você. Olha o nível de sinceridade, de beleza e de amor que você está me contando essa história.
pra um estranho. Porque ela falou: "Eu amo minha filha acima de tudo, eu só quero proteger e tal". Eu falei: "Você tá contando isso pra um estranho. Você já falou isso pra tua filha nesse nível de sinceridade?" Ela falou: "Não, nunca falei pra ela assim, porque eu não sei como agir". Falei: "Pois você fale essa frase pra ela: 'Filha, eu não sei como agir. Eu quero te apoiar, eu quero estar com você, mas eu nunca vi um homossexual perto de mim, eu não sei como é que faz. Sim. O que que faz? Como é que conversa? Como é o nome?'" Uhum. Aí ela falou: "Tá, vou tentar. Vamos ver como é que faz". Mas beleza. Passou um tempo, recebi uma mensagem no meu Instagram de uma menina, de uma adolescente. "Oi, tudo bem e tal?" "Ah, tudo bom". Ela falou: "Ah, eu sou fulana, sou filha da fulana, né, que conversou com você e tal". "Pô, que legal, né". Aí eu falei: "Mano", falei assim: "Que porra que você tá fazendo, né?". Aí eu falei: "Oi, tudo bem, e aí?". Ela falou assim: "Ó, eu não sei o que você fez, mas depois de alguns anos, eu consegui de novo jantar na mesma mesa que a minha família. A gente conseguiu trocar ideia, a gente conseguiu se entender e hoje a gente de novo é uma família. Eu, a minha mãe e o meu pai". E aí isso me trouxe, agradeci, falei: "Pô, um privilégio Sim. poder fazer parte disso". Mas eu falo pra você, o que que eu ensinei pra essa mãe de neurocientífico? Nada, cara. É a parada do tipo assim: "Ah, você não sabe como lidar com a sua filha homossexual? Pois você diga isso pra ela". Tipo: "Filho, eu tô com você, eu não entendo nada de nunca fui na parada gay, eu não entendo gay, LGBTQIA+, eu não sei, Sim. mas eu quero saber. Como é que faz? Me orienta. Onde que eu leio? Quem que eu vou buscar? Onde a informação é? Porque eu quero estar com você. Eu Uhum. simplesmente não sei". Então fica essa coisa assim: eu não posso aceitar, eu não sei o quê, ou eu não quero por causa do preconceito. Mas espera aí, você está tentando defender ela de uma coisa que você mesmo Sim, está sim. proporcionando. Então são esses acontecimentos, Pax, que eu vejo que gerar a conexão necessária com esse ser que está em formação, que depende da gente, né? Muito do que você herdou dos seus pais, qualidades e defeitos da sua criação, e sua filha vai gerar de você, e teu neto vai gerar da sua filha, e o baile segue dessa forma. Sim, sim. Eh, eu acho que o grande problema eu acho que o grande problema é que o adulto de hoje, ele não teve muita ajuda, e não teve ajuda o suficiente para ter, inclusive, paciência e lidar com a própria ansiedade em lidar com o problema do outro e Uhum. do adolescente. É por isso que hoje é tão comum a gente ver o tanto que os pais simplesmente largam os filhos na frente do computador, na frente do celular e depois quer culpar quem produz o conteúdo. Pois é, pois é. E o Às problema vezes vai não é querer só quem produz o conteúdo, o problema é você também aproveitando dessa distração, aproveitando desse momento para você fazer as suas coisas e viver a sua vida. Então, quando eu tô com os meus filhos, eu tenho uma dificuldade muito grande de dizer não para eles, de deixar de fazer, de deixar de dar atenção para eles. E o que que eu comecei a fazer? Eu comecei a ressignificar algumas coisas. Então, algo de valioso que eu aprendi muito e peguei muito esse último ano com os meus filhos, foi transformar, rotinas e coisas cotidianas em coisas extremamente divertidas e importantes para eles. Então, meu filho vem para minha casa, eu não tenho uma máquina de lavar. Então, toda vez que meu filho vem para minha casa, ele fala: "E aí, pai, hoje a gente vai na lavanderia?" Porque para ele já virou um evento ir na é um lavanderia, rolê. para não fazer nada. Ele: "Posso pôr a roupa no na dentro da máquina?" Eu abro, ele põe a roupa, ele: "Vamos lá, falta quantos minutos? Se sente Vamos lá comprar o importante. doce agora, porque tem que deixar a roupa aqui Ah, meia hora. Falta quanto agora? 29, 28? Quanto que falta? Vamos contar?" qual que é a idade dele? O meu filho tem 6. 6, então. 6. Aí você vê, eu tenho uma história que eu sempre conto, um amigo meu, Maurício, ele levou a filha pra Disney. Sonho da vida, a menina, 7 anos, foi pra Disney. E Disney, o ápice do entretenimento humano, a Disney. Menina foi na princesa e foi nos brinquedo. Nada ganha da Disney no mundo de entretenimento. Sim. Ela foi no topo, 7 anos de idade.
Quando eles voltaram pro Brasil, tava lá, festa lá, os parentes, o parente falou assim pra ela: que foi o mais legal da sua viagem? O que você mais gostou na viagem para os Estados Unidos, né? Você foi pra Disney e tal. A menina falou assim: teve um dia que a nossa roupa estava suja e não tinha mais roupa para vestir. Eu e o papai fomos na lavanderia do hotel. E aí eu coloquei a roupa lá e apertei o botão, e enquanto a roupa lavava, tinha uma amarelinha na frente do Da máquina, espaço. aham. E a gente ficou brincando de amarelinha esperando a roupa ficar lavada. Depois eu peguei a roupa seca, e eu dobrei, e eu levei. Então, tipo assim, a roupa que está sendo usada, eu participei. Aham. E é exatamente isso. Então, o que que é valor? O que que é importante? E são essas memórias que, quando a gente fica adulto, a gente lembra da nossa infância, né. Eu Sim. sempre digo o seguinte: se você puder levar o seu filho para Disney, leve. Tem que, né, tem que ir, mas não é isso que vai garantir a conexão. Will, Will, quando eu separei, eu deixei o carro com a minha ex-esposa, porque, pô, as crianças vão pra Aham. escola, tem mercado, tem um monte de coisa, então eu voltei a andar, muito com transporte público e metrô e tudo mais. E eu morando na Sé, a minha namorada morando lá na Vila Lobos e eles morando lá em Itaquera, no outro lado, né. Então eu pego muito metrô e tal, e muita conexão e tal. E normalmente quando eu os pego no final de semana, porque eu não sou um CLT e eu como artista, como músico, eu comédia com música é fim de semana. Você Então trabalha enquanto os outros estão de folga, né. isso, então eles estão comigo e às vezes eu tenho que levá-los para o show, eu tenho que levá-los para o show, tenho que levá-los para os lugares. E a gente pega metrô e aí, direto, eu nervoso, cara, eu parava assim, falava: "Deixa eu ver que linha que a gente tem que entrar", e parava na frente daquele painel e ficava: "A gente tá aqui, a gente vai até aqui, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê". Aquilo ali eu estava fazendo pra pegar uma informação de um lugar que eu estava indo. A última vez que peguei meu filho, a gente entrou no metrô e eu estava com pressa e tal, tal, tal. Ele me puxou, falou: "Não, não, não, pai, 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 aqui, ó. Vê aqui ó, onde a gente vai. Onde a gente tá? Pra onde a gente vai?" No mapa, aquele E mapa aí virou uma. Aí eu, nossa, mano, eu sou o cara mais rico do mundo, velho. Quando, sabe? Tipo, pra ele é tão importante, tão ressignificar, velho. Eu não posso ficar falando dos meus filhos, fico emocionado. Não, mas é do caralho isso, cara. Eu tenho uma história dentro de casa. O meu sogro uma vez deu pra minha enteada, pra Larissa, aquela Baby Born lá, Sei, uma bebê boneca. reborn. Parece de É, verdade, parece um satanás eu não aquele sei boneco. se é reborn, enfim, é Ou é uma Bebê Alive? Bebê Alive. Baby Alive, é Deu uma uma boneca cara pra caramba. cara, Custa o caramba. valor de um humano. Sabe o que que ela dá pra comprar um humano, né. Aí o que que ela fazia? Ela brincava com a caixa. Ela brincava com a caixa, mano. A caixa da boneca era divertida pra brincadeira dela. Então, assim, é uma visão adultocentrista achar que o valor tá. Ele só vai ser feliz na Disney, ele só vai ser feliz com aquele celular caro, Sim. né. E quando eu dei aula em escolas que custam R$ 14.000 o ensino médio, a mensalidade. Caraca, velho. Cara, um cara que ganha 50.000, que já é um top no Brasil, uma pessoa que ganha Sim, 50.000, sim, ela sim, tá no 50 mil é um bom salário, 1% sim, sim. do Brasil. Um cara Sim. que ganha 50.000 não mantém o filho dele na escola de 14. Não Não, aguenta. não. É gente que ganha muito dinheiro. É Sim, gente que ganha muito dinheiro. E aí você vai trocar ideia com o adolescente, que você fala: "Ah, é um problema diferente, né?" E o problema é igualzinho, em outra proporção, em outra questão, mas assim, porra, eu tenho o melhor iPhone, o melhor, motorista. Só que assim, ó, você vai fazer reunião de pais, sabe quem que vem na reunião de pais? O motorista. sim. E aí o motorista fala: "Não, pode me falar que eu levo a informação". Mas o sentimento daquele adolescente é: "Porra, mano, meu pai, ele tá trabalhando, e tal, mas ele não vem aqui na minha reunião. O dia que vai ter a dancinha das crianças na escola, o motorista, a babá tá lá assistindo, tá lá acompanhando". E ele queria mostrar a dança pro pai. E aí tem um processo que é aprendido, chama desamparo aprendido. Se você desampara uma criança, ela chora, ela tenta reverter aquilo. E ela se sente abandonada, ela chora, ela reclama.
E aí daqui a pouco ela para. Ela para de reclamar. Ela aprende a conviver com aquela dor. Ela aprende a conviver com aquele problema. É um desamparo aprendido. E aí, cara, acabou. Ela aprendeu a viver sem. Só que aí a vida vai acontecendo, e tal, e você fala: "Pô, agora eu me aposentei, não preciso mais ficar naquela noia de trabalhar, loucura, agora eu vou dar atenção". Só que aí seus filhos estão adultos, estão com a vida deles, e fala: "Cara, De agora". aprender a viver sem. Você assistiu a série do Michael Jordan na Netflix? Não. Não, cara, é uma cara, espetacular. Hã. Pensa assim, o Michael Jordan, o cara virou verbete, né. O Sim. cara é o Michael Jordan do É. empreendedorismo, é um Sim, Pelé, sim, é o sim, sim, topo. sim, O sim. próprio Pelé tem uma história parecida com a que eu vou contar. Então você pensa assim, ó, imagina que você tem um copo desse aqui, da família, trabalho, diversão, carreira, você tem, tipo, vários, então você tem 5 copos, mas você tem 30 pontos. Não dá para ser 10 no 5. Você tem que distribuir aquilo. Sim. Então, para o cara ser o Michael Jordan, ele teve que abrir mão da criação dos filhos, para ser o Michael Jordan. A própria história do Pelé, né, que é uma referência parecida. Pelé foi Sim. o ápice do futebol, ninguém vai nunca chegar perto. Mas na vida pessoal teve as mancadas do filho que não Sim, reconheceu, da filha. aquelas tretas todas. Então, cara, é você pensar assim: o que que é valor? Será que eu tô trabalhando tanto para dar um puta Hum, tênis, da hora, sendo que, o que ele, se você puder dar um melhor tênis, dê. Se puder levar pra Disney, dê, mas tem que ter ciência que não é isso. O sim. negócio é fazer a lição junto, Sim. acompanhar, ouvir um problema, que é pra gente um problema banal e bobo. Eu já entrei em sala de aula uma vez, eu tenho uma história que eu adoro contar. Eu entrei na sala de aula, tinha 2 alunas chorando, cara, chorando assim, mano, a mãe morreu, velho. Assim, chorando que De não conseguia soluçar. falar, soluçando, sem ar. Eu falei: "Calma, tal, chora, não para de chorar". Tanto que os alunos: "Ah, para de chorar". Eu falei: "Não, não, tá com vontade de ir no banheiro, vai no banheiro. Tá com sede, bebe água. Quer chorar, chora, não segura". Chorou, 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 chorou. Tá, agora me conta, o que que aconteceu? Eu tirei 6 em física. Minha mãe vai me matar que eu tirei 6 em física. E qual que é o primeiro pensamento que vem na nossa cabeça? Porra, mano, você fez eu ficar aqui te olhando pra causa disso? Sim. Por causa de uma bobeira dessa? Mas, de novo, o maior problema do mundo é o meu, É, né? é. Então, pra ela, aquele é o maior problema do mundo. Tá bom, o que que a gente pode fazer? O que que a gente pode estudar? O que que a gente pode entender? E aí eu tenho vários casos em escola que o adolescente ele vai mal na nota por causa de questões sociais. Por exemplo, ele está sofrendo um bullying, ele está sendo rejeitado, ele está tendo algum problema, e aí impacta na nota dele. Aí você põe esse aluno no reforço de matemática. Vai Hã. adiantar? Nada. Porque a raiz do problema não é essa. A Aham. raiz do problema é comportamental. Quando você consegue pôr ele num grupo e ele faz parte de um grupo e ele tem amigos na escola, a nota dele automaticamente melhora. Então é ter essa percepção muito sensível de o que que uma criança e um adolescente que estão se formando precisa. Uhum. Precisa ser ouvido, precisa ser acolhido, precisa ter as necessidades ali de segurança, né. Fala assim: "Pô, eu tô com meu pai, eu tô seguro. Meu pai que". Aí você chega para o teu filho: "E aí, mano, o que que você gosta de fazer com seu pai?" Ele fala: "Mano, meu pai me leva no metrô, mano, e no painel que tem um mapa, e eu escolho as É, que ele estações, fala que é igual um mapa do tesouro o pra ele, mapa é a do forma que ele tesouro". Olha enxerga a que animal, parada. cara. Um dia, mano, eu estava na minha casa, isso não faz muito tempo, tá, foi um pouquinho antes de eu me mudar. Eu estava tristão, mano, porque essa minha vida de arte e sei lá o quê, e também meus problemas que eu tô tentando resolver e decifrar, que normalmente a cabeça do artista é assim, né, o cara cria pra caramba, É. na frente das câmeras sabe fazer um monte de coisa, mas às vezes não consegue organizar financeiramente, não consegue pagar uma conta, tá sempre atrasado, tá sempre complicado.
E eu com essa dificuldade, isso é cansativo pra caramba. As pessoas acham que: "Ah, não, olha lá, que legal ele falar que tem TDAH, é É. chique, é moda", mas as pessoas não sabem como é horrível, mano. Eu não consegui cumprir com a minha palavra e eu me culpar por não conseguir cumprir minha palavra, às vezes com coisas besta, com Muito. coisas simples, e não pagar, às vezes, um negócio simples, uma conta boba, às vezes por esquecer, sabe, e eu me cobrando. E aí eu estava lá em casa, e aí eu lembro que a mãe dele fez um ovo cozido, chegou em mim, ele chegou perto de mim, o meu filho estava do meu lado, ela deu aquele ovo cozido e falou: "Ó, acabou, só tem esse ovo e já era". E eu estava zerado, sem nenhum dinheiro e só aquele ovo cozido, velho. E eu fiquei mal, mano, e eu estava do lado do meu filho, eu comecei a chorar e eu fiquei disfarçando pra ele não ver. E ele não viu. Mas ele sentou do meu lado, ele pegou o negocinho com ovo, aí ele pegou o ovo, assim, aí ele passou a mão, assim, em mim e falou: "Pai, eu adoro ovo. Nossa, que delícia ovo". Ai, mano, arrepia de escutar. Então, tipo assim, eh, tá todo mundo fudido da cabeça. A gente, às vezes, não se compadece com os problemas dos nossos filhos e com as questões deles, por sempre achar que são muito pequenas e, às vezes, a gente não tem coragem de assumir as nossas ausências, mesmo morando na mesma casa e tudo mais, porque a gente tem problemas muito maiores. Como se para eles importasse isso. "Não, eu estou trabalhando, você não pode reclamar que eu não tenho tempo para você, porque eu estou trabalhando para pagar as suas contas". É. Eu lembro do meu pai falando isso há um tempão atrás, tipo: "Isso aqui é o que põe comida na sua mesa, não fale mal do meu carro, não fale mal do meu trabalho". Ou quantas vezes que eu falei para o meu filho: "Filho, eu tenho que te entregar agora, porque eu tenho que trabalhar", trazendo uma visão para ele de que o meu trabalho é o que O separa, trabalho incomoda, o que é o trabalho que nos atrapalha. separa, que é o problema e tal. Não, e às vezes a gente não tem esse cuidado de observar que o tempo tá passando, o tempo tá passando, tipo, eh o tempo tá passando, o tempo não para de passar e eles estão crescendo, e a única coisa que eu não quero é que, mesmo eu não tendo tantos problemas, porque eu vou te falar, os problemas e traumas que eu adquiri na minha adolescência, muitos deles não foram nem culpa dos adultos ou dos meus pais, foram questões internas minhas que eu não soube comunicar, mas que talvez eu também não tive alguém para falar assim: "Quer falar? O que que você tá pensando?". E aí, Pax, a gente tem uma parada aqui que é importante, que é assim: olha o quanto que a gente hoje, homens formados e tal, adultos, quanto que aquela criança que a gente foi ainda interfere no nosso comportamento. O comportamento de eu chegar ali e tomar uma atitude A ou B, ela ainda é do William de 5 anos de idade. As nossas as interferências que acontecem na nossa vida de criança, eu sempre gosto de usar um exemplo assim, ó: imagina que você está construindo um prédio, aí no começo você está sem grana, então as coluninhas são bem magrinha ali, bem de material de baixa qualidade. Uhum. Aí você construiu a base, aí você começou a crescer e começou a construir. Chegou aqui, você está bem, mete uns porcelanato, umas pia de ouro e Mármore. pá, é uns mármore caro, só que a base do bagulho tá fraca, mano, tá frágil. Faz 1 mês e meio aí que o meu pai faleceu, né, eu te encontrei aquele dia, te contei, e meu pai se suicidou, cara. Então, quando a gente fala da infância, tudo que você imaginar de ruim que uma criança possa passar na vida, o meu pai passou. Meu pai apanhou, meu pai foi abandonado, meu pai passou fome, passou frio, tudo, 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 tudo. O meu vô, o meu pai e os meus tios contam que o meu vô batia de, assim, o meu pai e meus tios terem trocado 3 vezes o couro das costas, mano.
de tanto que apanhava, apanhava de inchada. Meu avô matou gente, meu avô foi uma desgraça, tá ligado? Então assim, ó, no dia que ele cometeu suicídio, ele era um cara idoso de 68 anos. Só que quem cometeu parte disso foi uma criança. A criança mal cuidada que arrastou isso pra tomar esse tipo de decisão. E o meu pai foi um puta pai, cara. Ele foi o cara que quebrou o ciclo. Ele foi o cara que apanhou e nunca me bateu. Eu tenho uma história com meu pai, quando eu tinha uns 5 anos mais ou menos, eu falava pra ele assim: "Pai, eu tô com um pesadelo, tem um monstro na minha no meu sonho". E ele falava assim: "Sonha que eu tô lá, no seu sonho, e eu te defendo". Porque falar de: "Ah, isso não existe, monstro não tem", não adianta. Ele precisava se conectar comigo naquela que era a minha dor naquele momento. E meu pai nunca estudou neurociência, meu pai parou na oitava série. Então, cara, quando a gente chega num determinado momento, quando a gente chega numa determinada fase da vida, tudo isso que aconteceu na nossa infância, na nossa adolescência, é o que vai determinar a nossa vida adulta, como que a gente lida com o problema. Então, assim, o meu pai, ele não conseguiu, enfrentar a depressão, a doença dele. Eu tive um tio, eu tenho um tio que faleceu hoje, de câncer. Estava com câncer muito avançado, estava com um sofrimento muito grande. E quando a gente recebeu a notícia da morte dele, a sensação foi de alívio. O cara estava sofrendo muito, tomando morfina no mais alto nível lá, já estava alucinando de tanta morfina. Sonda, usando sonda. Só que a depressão não tem sonda. Não tem, você não olha e fala: "Ah, olha lá o cara". Então, assim, a gente se compadece de alguém com câncer, que quando morre a gente fala: "Porra, pelo menos o cara descansou", e não entende a depressão, por exemplo, né. Então você fala assim: "Porra, por que que o cara fez isso? Isso é pecado, isso não pode, isso tá errado", né. Mas ele conseguiu a paz que ele estava procurando. É bom? É legal? É tranquilo? Não, mano. Eu nem sabia que dava pra doer tanto um humano sofrer tanto. Eu fico imaginando quem o contrário, quem perde um filho, né. Tipo, cara, é uma dor foda. Só que eu tento me agarrar no seguinte: eu conheci pessoas que o pai se suicidou com 10 anos de idade. O cara chegar da escola, 10 anos de idade, abrir a porta e ver o pai pendurado. Então, assim, é um privilégio eu estar passando isso com 40 anos, cara, do que uma criança que passa isso com 10. Do meu pai ter feito isso longe, eu não vi. O meu tio, o irmão dele, tirou ele da corda, mano. Você imagina o que que esse tipo assim, então se a minha dor é grande, imagina a do irmão que tirou ele da corda, cara. É foda. Então, assim, não é fácil, não é brincadeira, não é pra nada. Só que, assim, a estrutura de infância que o meu pai não teve, eu tive. Então eu enfrento essa situação com muita dor, cara, é assim, às vezes eu falo sobre isso, o pessoal: "Pô, é legal, você é forte pra falar". Não, mano. Tipo assim, a emocional tá destruído, cara. 80% do meu dia eu penso no meu pai, cara. 80%. É uma um inferno que você não consegue parar de pensar nisso. Por que que ele fez? O que que levou ele a tomar? O que que faltou a gente fazer? E são perguntas, assim, não deixou carta, não disse o motivo, e a gente nunca vai saber. Só que aí tem um neurônio lá, velho, que fala assim: "E o que que você fez? E o que que foi legal? E o que que você proporcionou? E o que que", né. Então ao invés de falar o que que eu não fiz, o que que eu fiz e como que eu e outra, eu agradecer de ter vivido tanto tempo e de hoje ter uma saúde mental de ter sido alguém que foi criado por um pai e uma mãe que cuidaram,
que foram que assim, e o meu a parte acho que mais bonita é, o meu pai pôde dar isso sem ter tido. Isso que é foda. Não teve mano, só não tem uma história boa, velho. É só eu falo assim, ó, pensa numa criança, o que que ela pode passar? Passou, mano. Aham. Passou fome. A minha avó meu pai é nascido no interior de São Paulo, ali perto de Tupã, numa cidade chamada Anhandeara. O meu vô pegou a família, eles tudo pequeno, e levou pra Angicos, no Rio Grande do Norte, que é o sertão do Rio Grande do Norte. Angicos é um sertão hoje, você imagina nos anos Aham. 50. Levou os meus tios, a família toda pra lá, junto com meu pai, e abandonou lá. O cara abandonado em São Paulo, ele ainda se vira. Imagina no sertão. Meu Deus. Aí o cara fala assim: "Mano, sabe que como que eu comia? A minha avó pegava cacto, botava numa panela, fervia, saía um caldo, as crianças bebia caldo de cacto, velho, pra não morrer de fome". Aí o meu pai veio de carona com 13 anos de Angicos até São Paulo, pegando carona na criança de 13 anos, cara. Imagina tua filha saindo do Rio Grande do Norte até São Paulo de carona. É inimaginável isso. E aí ele veio para uma pensão da polícia militar, os polícias moravam numa pensão, e aí meu pai engraxava o coturno, dobrava a farda, né, fazia uns trampos e eles deixavam ele morar lá para poder, enfim, comer e ter onde dormir. E aí eu falo: "Cara, esse cara ter criado alguém com carinho, com apoio, com, né, com tudo, porra, é genial, é maravilhoso, é incrível". Só que essa dor que a gente carrega e homem não pode falar que está sofrendo, homem não pode falar que dói, homem não pode chorar, homem tem não, tá tudo bem, sempre tudo bem, eu não posso incomodar, porque, né. Então se pra gente já é difícil se expor, você imagina os cara das antigas, de interior e tal. Então, assim, chegou um momento que a dor da depressão, ela suplantou a prioridade humana que é sobreviver. Mano, se estourar uma bomba aqui, nós pula pra lá. É nato. Vocês conhecem a Glenda, Uhum. da bariátrica? A Conheço. Glenda é minha prima, já te falei, Sim, né. sim. O pai da Glenda que tirou ele da corda. Meu Deus. O pai da Glenda que tirou meu pai lá e foi no IML reconhecer, sabe. Então, cara, é muito foda isso, é muito doloroso, é muito triste, é muito só que assim, a vida precisa seguir e a gente tem que aprender. Eu sempre falo, tem muita gente que fala para não falar sobre suicídio, né? Suicídio é uma coisa tratada meio esconde. Eu conheci muita gente que falou assim: o meu pai, minha mãe se suicidou e eu não contei para ninguém. Ninguém sabe que foi suicídio. Então, eu já penso diferente. Eu acho que a gente tem que rasgar e falar assim, mano, não é brincadeira, não é frescura, né. Eu descobri que idosos, a taxa de suicídio entre pessoas de 60 e 69 anos é maior que a de adolescentes. Caraca, velho. Porque o que que a gente pensa? Quem que se suicida? Um jovem. É. É claro que mais jovens se suicidam porque tem mais jovem do que idoso, Sim. mas proporcionalmente 7,7 a cada 100.000 habitantes jovens e 10 a cada 100.000 habitantes idosos de 60 a 69 anos. Caramba, velho. É muito comum, e aí eu comecei a conhecer muita gente, e a pessoa fala assim pra mim: "Mano, eu quando ele morreu, meu pai, quando a minha mãe morreu, eu contei pra todo mundo que foi infarto". Época da covid, a pessoa falava: "Foi covid", que aí ninguém fazia muita pergunta, né. Aham. A vergonha, aí eu falo: "Cara, já é sofrido, você imagina eu ainda ter que esconder esse tipo de coisa?". Sim, sim. Então assim, né, cara, eu acho que não dá pra tratar como heroísmo, de, né, falar para as pessoas: "Nossa, que demais, que incrível", e também não dá para avacalhar e é um fato, é uma coisa que é doloroso, é sofrido. Tem dia que você fala do suicídio do meu pai, eu falo igual eu falo de uma configuração de um celular. Eu falo assim: "Ah, foi, pá, se enforcou e aí aconteceu, e tal". E, mano, tem dia que não dá, eu já chorei em reunião de briefing, cara.
Uhum. Dando briefing de uma palestra, eu comecei a chorar, o cliente falou: "Tá tudo bem e tal". Aí a Amanda, que trabalha comigo, falou: "Não, aconteceu uma situação, cara". A empresa muito gentilmente: "Não, vamos marcar". Eu falei: "Não, tá tudo bem, mas, cara, bateu e eu não vou segurar. Eu não tenho que segurar". Porque se a gente estuda um pouquinho de saúde mental, você sabe que a pior coisa do mundo é você tentar enterrar um sentimento. Sim, Porque ele é igual uma semente, ele vai crescer debaixo da terra. Na hora que sair, mano, é a hora que sim, regaça, né. sim. Que bom que seu pai, conseguiu quebrar um ciclo e preparar um adulto que tá cheio de porcelanato, mármore, mas tá com a estrutura firme, Que tá com a estrutura firme. porque não continuou, esse ciclo não continuou. Se eu falar pra você que eu tenho um trauma de infância, eu tô inventando. Nenhum. Adolescência eu tenho vários. Mas assim, porque foi pra rua e era meio bobo, eu falo assim, ó, o cara que é feio, ele às vezes é bom de bola. O cara que não é bom de bola, ele sabe brigar, O né. cego que manja muito de música, sempre É, às vezes tem uma coisa que você compensa a outra. compensa. Eu, mano, assim, era bundão, feio, pobre, tímido, falar: "Caralho, mano, o bingo, Você era um combo, cartela cheia da parada". gabaritou. E é engraçado que eu tenho 3 amigos de infância que a gente se encontra muito até hoje, os filhos dele me chamam de tio e tal, é uma relação, assim, muito de amigo. Um era tipo assim, tinha moto, tinha uma condição melhor, assim, né. O outro é treteiro, porradeiro, quebra todo mundo, e o outro é galã. E aí eu falo: "Mano, vocês não são meu amigo à toa, e vocês eram aquilo que faltava ali pra mim naquele momento, né". Então, cara, vários traumas, mas na formação, na família, eu falo assim pra você: "Cara, o meu pai fez esse mal pra mim, a minha mãe fez esse mal", nem zero, zero. Então, de novo, Pax, o que eu tô passando, eu nem sabia que dava pra sofrer tanto. Imagino. Nem tipo assim, eu nem sabia que dava pra chegar nesse nível de sofrimento, Imagino vagamente, né. porque Não, assim, cara, é uma merda, mas assim, tem pessoa que tá passando a mesma coisa que eu, sozinho. sim, Sozinho, não tem com quem conversar, não teve amparo, não teve nada. Eu, mano, assim, eu até teve uma hora que eu cheguei assim e falei: "Gente, eu quero agradecer todo mundo que tá querendo me ajudar, mas assim, eu preciso ficar sozinho", de não conseguir. O dia que eu fiz o vídeo, não sei se você chegou a ver um vídeo que eu fiz com a minha irmã, não, falando do tá não lá, tá vi. até quem quiser assistir, tá fixado no meu Instagram lá, no Aham. meu feed. Que foi um vídeo que porque a gente colocou: "Ah, meu pai morreu, todo mundo meus sentimentos, condolência", o post, né. E aí a galera que ele estava doente? O que que aconteceu e Começa a tal. perguntar, a E aí eu pessoa falei pra minha irmã, eu falei: "Cara, eu acho que a gente tem que falar. Eu acho que a gente tem que abrir, eu acho que a gente tem que jogar real e rachar e vamos falar". E aí eu falei pra minha irmã assim: "Ó, a gente vai fazer um vídeo e esse vídeo provavelmente ele vai estourar". sim, Tanto que assim: "Ah, não põe suicídio, põe um cifrão". Eu falei: "Eu não vou pôr nada, eu não quero engajamento". sim, sim, Deixa sim, não era uma o estratégia. Instagram quiser entregar, não entrega. Mas eu preciso registrar isso e falei com ela. A minha irmã é piloto de avião, minha irmã é de outro rolê, minha irmã é militar, Sim. protocolo, procedimento. Ela não tá acostumada com internet. Eu falei: "Aline, a internet tem um esgoto. O cara entra o cara entra lá na internet, ele vai falar assim: "É, seu pai se matou porque você tem essa cara de idiota", né. Tipo assim, os caras escrevem mesmo, né, a gente sabe que Sim. a pessoa não tem dó. E aí, Pax, eu fiz o vídeo com ela e falei pra ela assim: "Você tá preparada? Porque pode vir uma pancada aí". Mano, a gente teve, assim, mais de 2.000 comentários, cara, e pessoas chamando no inbox e tal. Aham. Todos carinhosos, cara. Que legal, velho, Todos, todos. que legal. Até mesmo algumas pessoas que discordavam de eu falar sobre o suicídio, porque eu falei, foi enforcamento, e tal, e tem uns protocolos, né, de não falo o método e tal. Até mesmo essas pessoas que discordaram, elas discordaram de uma forma muito gentil. Sim, Elas acolheram a dor, elas falaram: "Pô, eu sinto muito, tal. Talvez você possa repensar essa questão", e etc. O que mostra
que tem muita gente legal, Sim. o que mostra que tem muita coisa para acontecer. Então, esses momentos também de dor e sofrimento, eles também contribuem para a gente descobrir coisas boas, conhecer outras pessoas, conhecer outras histórias, porque, mano, assim, não dá, não tem como explicar. E às vezes você pode ainda não entender o porquê da comunicação e o que isso pode mudar, de certa forma, na vida de alguém, mas eu acho que um ponto de você esclarecer isso, sem nenhuma mágoa, ressentimento ou colocando culpa no seu pai, mas entendendo que é um problema, você quebra muitos tabus, Porra. como, por exemplo, eu que tenho um público que sempre foi cristão e que tem esse negócio de condenar quem tomou uma atitude dessa, ao invés de acolher e entender que foi uma fuga, que foi um problema, que foi não é um incentivo você falar sobre isso, Uhum. mas você também quebra esse tabu horroroso que tem e que faz uma família inteira sofrer muito mais quando as pessoas vêm e falam: "Aí ó, tá vendo? Isso foi demônio, isso É, foi covardia, isso foi", porque é isso, se é crime matar alguém, se matar também é crime, se matar alguém é pecado, se matar ele foi também, um assassino. sabe. Então assim, eh, eu acho que é muito nobre, porque você está expondo uma situação de vulnerabilidade, mas você de forma nenhuma está culpabilizando, nem culpabilizou a vítima, porque é uma vítima. Uma Ele vida. foi uma vítima, e ele foi uma vítima do capitalismo, ele foi uma vítima da depressão, ele foi uma vítima da solidão, ele foi uma vítima de uma insuficiência, de várias coisas que a gente deveria estar questionando hoje, ao invés de simplesmente culpabilizar e falar: "Ó, ele quis isso, o problema é dele", tá Exatamente. E ligado? assim, e isso é interessante porque a gente vive num sistema que uma criança, a criança que tem o básico, ela é uma criança privilegiada. Sim, Criança que tem o básico, uma criança que come, faz as refeições, que dorme no quentinho, que tem amor, que tem uma escola, essa criança ela é privilegiada, sim. ela é a exceção. É, A regra é só sair em qualquer rua que você vê criança pedindo no farol, cara. sim. É. Como é que a gente vai querer que essa criança, ela tenha alta performance, É. né, se ela não consegue. A gente estuda lá na administração a pirâmide de Maslow, né, Ah, tem aquela sim. base, cara, se você não atender comida, segurança, tal, você não vai chegar no topo do negócio. Então, de fato, é muito. E você vê que legal, cara, eu tenho um grande amigo chamado Padre Leandro. Ele é um padre, ele agora tá em Ribeirão Pires, é um cara maravilhoso, assim, enfim, né, eu sou agnóstico, eu sou de outro rolê, Sim. mas o padre Leandro sempre foi um cara muito amigo, um cara amigo que além de amigo é padre. E ele me falou uma das frases mais bonitas que eu ouvi nesse processo todo, que ele falou assim, ó: "Seu pai não é o último minuto de vida dele". Sim. Ele falou: "Seu pai não é o último minuto. O que ele fez é triste, é doloroso, é tudo isso, mas ele não é isso. Ele é uma vida. E ele é humano, fez coisas muito legais, fez coisas ruins, tomou atitudes certas, tomou atitudes Cometeu erradas, erros. e como todo mundo, Sim, mas ele não pode se resumir ao último minuto, né, porque tem uma vida inteira". Isso vindo de um padre, sim. que teoricamente era alguém para julgar e botar o dedo e falar assim: "Tá vendo, Vai para o vai para o purgatório, purgatório", e essa coisa toda, não. Porque ele colocou à frente de tudo, que aí eu acho que é o lado que a religião precisa se atentar, que é: Sim. eu preciso acolher essa pessoa que está sofrendo. Sim. Agora não é hora. Então, ele chegou e ele me acolheu, cara, e ele me falou uma das coisas mais bonitas. Então, que fique de exemplo, né, Total. até para quem eu acompanho lá o teu trabalho, e tal, e eu vejo lá a galera pegando no teu pé, né, e eu falo assim: "Cara, se o próprio Jesus estivesse aqui, ele não ia fazer isso, Não. né. Então será que
O Emílio do Pânico, ele fala uma coisa que eu acho maravilhosa, que é assim: você não pode usar a religião à la carte. Isso aqui eu quero, isso aqui não, isso aqui não, né? Então eu escolho aquilo que me convém. Então, quando a gente parte de um princípio de uma religião, seja ela do cristianismo, que é mais comum na nossa sociedade ou qualquer outra, todas as religiões vão pregar o acolhimento, o amor ao próximo, né? E isso tem que ser a prioridade. E porra, eu vou julgar alguém por uma atitude A, B ou C, né? A gente tá falando de suicídio, que é uma coisa extrema, mas tem um julgamento de, você não faz mais parte da igreja, então você não serve para nada. Sim. E isso fode a cabeça de uma pessoa num Um tanto nível. que não é o ápice, mas pode levar a ser, né? Sim. Então, acho que é importante que se essa mensagem chegar para quem precisa ouvir ela, é, cuidado com o que você fala, com o que você Claro, prega na rua, que claro. você blasfema lá na internet, aponta o dedo, porque é, tudo muda num segundo, cara. Eu tava dando aula, tô ali dando aula, aí a minha contratante levantou e andou e saía da sala e sentava tal. Eu falando, caralho, né, mano? Me contrata e não Movimento é esse? assiste o negócio, fica andando, saindo, e ela saindo e tal. Aí eu peguei meu celular no final pra tirar uma foto. "Galera, vamos tirar uma foto aqui". Aí eu olhei, tinha 15 notificações. Minha tia, minha mãe, a minha mulher ligando, ligação perdida. Falei: "Caralho, mano". Aí fui lá, bati a foto: "Vai galera, tira foto, pá". Aí a hora que eu abri, a minha namorada falando assim: "Não fala com ninguém, me liga primeiro". Eu falei: todo mundo querendo falar comigo", e ela falando: "Não fala com ninguém, fala comigo primeiro". Que é a primeira coisa que veio na minha cabeça? Ela arrumou uma treta Com a família inteira. com a família inteira, e ela tá falando assim, tipo: "Ouve a minha versão primeiro". Foi o que eu assim, o que por que que ela quer? Aí eu falei: Ô Cláudia, o que que foi, mano?". "Ai, você tá sentado?". Eu falei: "Não, fala logo, pô". Tipo assim, né, tretou, me Achando que conta. era pouca "Pô, coisa, teu pai né. morreu". Sim. Eu falei: Como assim morreu? Como assim morreu?". "Morreu, tal, vem pra cá". E aí no caminho me ligaram e me contaram o jeito que foi. Então o que eu quero dizer é, cara, a nossa vida em um segundo, ela vira de cabeça para baixo, velho. Sim. Então você que tá julgando, com o peitão cheio, tá apontando o dedo na cara de todo mundo porque você é muito virtuoso, né, você é uma pessoa incrível e demais, tomar muito cuidado, cara, Sim. porque, essa coisa do hate de internet, e é muito comum a gente ver isso. Cara, você vê, o meu conteúdo na internet é chapa branca. É o que eu brinco, o cara: mas Sim. de direita", eu falo: "Gente, de direita e de esquerda são bem-vindos aqui", porque o adolescente tumultua todo mundo. Ateus e cristãos, judeus e muçulmanos, todos são bem-vindos aqui. O meu tema, ele é um tema sobre cérebro, e o cérebro de todo mundo é igual. Sim. Eu já recebo um hate lazarento, cara. Você quer ver um negócio que eu arrumo treta? Não bata no adolescente. Sim. Que pra mim, é uma obviedade, né. Não tem Sim. que resolver com a tua filha quebrando ela no soco, você tem que Não. eu arrumo, é o negócio que a pessoa entra lá e xinga eu, velho. Por isso que os adolescentes são assim, Meu Deus. por isso que essa geração tá desse jeito. Eu falo: "Que geração, mano?". E 2025, outra, tua cara. geração é a bonitona do rolê, né. É É. igual quando a gente ouve assim: "A melhor geração que teve na história", mano, pensa, o Homo sapiens com 300.000 anos, aí o cara: "A melhor geração foi das pessoas que nasceram nos anos 80". Sim. Coincidentemente, a pessoa que fala isso nasceu nos anos 80. É, olha só. Cara, você é muito iluminado. Privilegiado, Você nasceu nasceu na época. melhor da história toda, foi você que nasceu. Sim. Porque você é muito espetacular, cara. Você é muito demais. Enfim, né, são reflexões que às vezes, infelizmente, a gente só para ter quando acontece uma tragédia, uma dor, mas que já que a gente tem que passar por isso, que a gente saia com lições e aprendizados e valorizar mais a vida, e valorizar mais as coisas, não deixar os problemas se esticarem, né, porque é cabuloso, E mano. que a gente continue tratando
o nosso adolescente que ainda tá aqui, É isso. nem que seja ouvindo o adolescente que tá ali, É, é. né. E é o que eu falo, né, quando você bate boca com um adolescente de 15 anos, É 2 adolescentes. é o teu de 15 anos batendo boca com aquele de É. 15 do lado de fora, né. Uhum. Então, acho que quando a gente para isso, como eu te disse, essa semana foi aniversário da minha enteada, e aí teve lá parabéns e aquela coisa toda, aí eu peguei o celular e fui filmar o discurso. Sim. Discurso, os amigos dela, família. E eu tô aqui: "Vai, Larissa, conta aí". Ela falou: "Ah, eu vou dar o primeiro pedaço de bolo", e não sei o quê. Tava o namorado dela, tava a mãe, tava a avó, e ela todo ano dá pra avó, né. Avó, mó avó, quem tem vó Vó tá é ligado, vó. né. Sim, Eu falo que a mãe é a segunda melhor coisa do mundo, só sim, perde pra avó, porque vó é a sim. mãe que ainda não arruma problema. Aham. Aí ela virou assim, eu tô aqui filmando ela, ela falou assim: "Vó, desculpa, mas esse ano não é pra você". Que eu pensei? O namorado lá, eu falei: "Tá fazendo 16 anos, ela Claro. vai dar pra Tá avó". apaixonadinha. Ela falou: "William, é pra você o meu primeiro pedaço". Meu irmão, eu desabei de chorar, não conseguia pegar o bolo. Eu falei ainda falei no vídeo, tá assim: "Mano, você é besta, velho. Que você tá fazendo?". E aí, olha o porquê, olha a motivação, que quando eu preciso de você, você tá lá pra me escutar. Não é porque eu dei um iPhone 19 pra ela, nem um puta tênis, nem uma puta viagem. É porque, tipo assim, quando eu preciso falar com alguém, você me escuta. Sério, aí fudeu, né. Eu já tô abalado, né, mano. Já tô com o meu emocional na cristinha ali. Ela deu essa pedrada em mim, eu falei: "Minha, não sei nem o que que faz". Sim. Aí ela ainda foda, né. Ela catou meu telefone e me filmou. Eu É. chorando. Aí eu peguei o bolo e fui pra sala, mano, chorar em outro rolê pra tipo: "Caralho, que tá acontecendo?". Mas, olha assim, inundação de amor, né, mano, que eu posso receber dela e de tantas outras pessoas, nesse momento. Então, pô, que bom, né. Eu fiquei muito feliz de te encontrar, coincidentemente, ali no Hilários ABC, no Foi show do mesmo. Marrom, e conhecer o seu pessoal estava Pois lá, é, né, pois é. e você falou que foi num momento realmente difícil, e ir ali sorrir, ali se distrair um pouco. E quando eu vejo que, mesmo que às vezes por coincidência do destino, do universo e tudo mais, de alguma forma a minha arte consegue trazer isso para as Muito, cara. pessoas. Então, às vezes, não é sempre, de forma programada, eu vou fazer isso para tal pessoa. Às vezes, só de você estar ali, que bom que eu estava ali. É. E você vê que, assim, a minha mãe, que talvez foi criada em um outro tempo, que não tem tantas ferramentas de gestão emocional, porque Aham. também minha mãe vem do interior do Paraná e de roça e essa coisa toda, ela estava, cara, numa situação assim, tipo assim, se enfiou num buraco, Sim. uma tristeza, uma coisa muito pesada. E aquele dia foi o primeiro dia que ela saiu. É mesmo? É. E riu pra caralho, assim, tipo, se divertiu muito e regaçou de rir. Então, por um momento, tem um termo no italiano, na língua italiana, que chama attimo. O Hã. attimo é um momento, só que é um momento específico, Sim. não tem na língua portuguesa uma palavra que defina. Então o Se fosse uma attimo partícula mesmo, um uma átomo, partícula, uma isso, isso. É boa, boa. Então átomo é um átomo de tempo, é um Sim. momento, e o Clóvis de Barros, que eu gosto muito, né, Ah, cara, ele é meu pastor. ele é maravilhoso, né, e ele fala assim que felicidade é estar onde quer, com quem quer, fazendo o que quer. Isso, E que você sabe que o momento é feliz quando você queria que aquele momento continuasse. isso. Então, assim, quando acabou o show de vocês, deu uma tristeza, o que é bom, né, Aham. de você falar: "Cara, eu não queria que isso acabasse", Sim. porque essa energia fazia tempo que a gente não tinha um momento de alegria.
né? Sim. E, assim, da forma tosca com que a gente gosta de relacionar, ou que a gente consome, a gente gosta do tosco, né? Sim. O Hermes e Renato, a gente gosta daquela. Então você, porra, entra lá, e aí o Marrom tá falando uma parada, você vai lá e alopra ele, e ele fala, fica quieto eu que mando, né? É uma esquete, uma coisa ali que é puta dificuldade, né? Eu falo que é muito mais fácil de fazer chorar do que fazer rir. Ah, sim. Se eu chegar na palestra e contar a história do suicídio, mano, é 90% de choro. Sim. É a mesma história. Mas pra fazer rir é difícil, cara. Então, quando você fala da arte, essa é a beleza, né? Porque eu vi minha mãe rindo de novo, eu vi minha mãe saindo de casa. Então, hoje, a minha mãe tá melhor. E parte do que ela tá hoje bem, ela não está 100%, Sim. mas ela tá já nos 60, tá indo, pô, já passa de ano, tá ligado? Aham. Já passa de ano. Uma parte disso foi construída aquele dia, cara. E Legal. depois você muito gentilmente foi lá, deu um abraço nelas e tal, estava com a minha sogra também, né. De poder sentir, cara, a beleza, porque a comédia também tem muito isso, né. Sim. Que às vezes você tá num momento tão zoado da cabeça, que você fala assim: "Cara, vou pôr uma comédia aqui pra assistir", pra sair desse lugar. Sim. E você vê lá alguém fazendo palhaçada, contando umas paradas muito louca, né, e sai daquele lugar. Então, obrigado, né, cara. Imagina, imagina. Vocês fizeram muito agradecer também ao Marrom e ao nosso baterista, puta de um batera. Pompiani. Puta Gustavo Pompiani. bom, né, Bom. muito bom. E de Então átimo em que de átimo, átimo em a átimo, gente né, cara. vai colecionando bons momentos e com esse sentimento que eu tô aqui, de que eu não queria que acabasse, Que mas legal. precisa acabar, porque eu não moro aqui em São Bernardo, e é E o longe nosso pra nosso caramba. produtor tá assim, ó, você que tá assistindo, ele tá atrás da câmera. Porra, tá acabando. Will, obrigado. Obrigado, Tamo mano. junto. Que bom poder conversar, que bom. Acho tão bonito quando a gente consegue abrir o coração assim e conversar. E eu tenho certeza que esse episódio vai ajudar muita gente a se identificar, a conversar com o adolescente, a respeitar o adolescente, a se respeitar. E no fundo é isso, mano, que é o que a gente precisa. Obrigado, velho. Eu que agradeço e também quero aproveitar aqui, lá na minha rede social, deixar aberto Por favor. o meu inbox lá, a minha mensagem. Às vezes alguém tá assistindo, tá passando por uma Tá. situação de pensamento suicida, ou passou com alguém da família e quer trocar ideia, eu não quero conversar como estudante de neurociência, Sim, professor de neurociência. Como humano, e compartilhar histórias, sim, compartilhar questões. Pode ser que uma palavra, como o padre Leandro falou para mim, mudou a minha sim, visão sim, daquilo, sim, pode ser que sim. eu contribua, então quero deixar o meu inbox aberto lá, Legal. para quem assistiu, ir Já lá me passou durante o procurar. episódio seu arroba na tela várias Eu vezes, estou à então, disposição por de quem quiser favor, conversar. segue o William aí, segue o William. O direct dele tá aberto para conversar. Me segue também, o Daniel Pax, se Ô você Daniel quiser Paz. seguir aí. Tamo junto e E espero mandar que um você beijo vá em pra todos os Lilian shows. Sacramento, que é sua mega fã. Lilian, um beijo para você. Quer ver? Vou aproveitar aqui, ó. Eu vou Ó, aproveitar. eu vou te dar um café, mano. Você gosta de café? Gosto. Ó, Groove Morning, meu café. Groove É, Morning, porra, é. que baita nome, velho. Gostou? Eu que criei, cara. Tem Muito uma bom o música nome. minha chamada Groove Morning, que inclusive já tá com. Já passou de 15.000 plays no Spotify. E vai ter o lançamento do clipe dela, que eu vou convidar você. Inclusive, pode ir com a sua mãe, pode ir com sua namorada, pode ir. Eu quero. Só me manda os nomes certinho, que minha produtora me mata se eu não mandar os nomes. Alô, Mas produtora, muito tempo. a gente vai lançar o clipe no YouTube. Eu vou fazer uma premiere no cinema com um doc explicando o processo criativo e trocando ideia e mostrando depoimento da galera que me ajudou a criar essa letra, a música e tudo mais. E Demais, cara, do depois a gente Groove vai Morning. lançar o clipe Groove Morning. E tem esse café que a gente tem a parceria com a Casa da Matrona, que faz esse café, que é Não, um e o café café já é mineiro, já ganhou. especial, né? E é o café que não tem galho, não tem folha, não tem Que bosta de passarinho, os é cara vão. puro de verdade, é bom. Eu vou Obrigado, tá bom?
Ô, Lilian, ó, estamos no meio do podcast. E aí? Pax, manda um salve pra Lilian. Salve, você está no episódio, aparecendo no episódio aqui agora. Um beijão pra você, Lilian. Tamo juntos, tá? Ó, vamos tomar um café. Groove Morning. Você assista o episódio que no final isso aqui tá sendo gravado e vai participar. Da hora. Mas, cara, obrigado mesmo. Sucesso aí. Você é um cara merecedor do sucesso. Às vezes a gente dá umas enroscadas, o gráfico ele vai assim, né? Sim. Mas vai dar certo e vamos em frente. Deu certo. Obrigado, Isso. mano. Tamo junto. Valeu. Valeu. Brigadão. Semana que vem a gente se vê. Valeu!